Olá galera, aqui é o professor Cadu. Na aula de hoje nós falaremos sobre um conceito muito bacana que é a congruência de triângulos. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é o que é o conceito de congruência dentro da geometria. Imagina que você pega uma folha de papel, por qualquer motivo que seja, e vai tirar um xerox dessa sua folha de papel. Quando você faz o xerox dessa folha de papel, você sai dali e conversa com alguém e diz que você tem duas figuras iguais. É exatamente esse o conceito de congruência. Quando duas figuras tiverem exatamente o mesmo formato, dentro da matemática nós não chamamos as figuras de iguais, nós chamamos as figuras de congruentes. Na aula de hoje, nós estudaremos quando que dois triângulos são congruentes. Para você identificar que dois triângulos são congruentes, existem 5 casos possíveis que eu vou mostrar para vocês agora. São eles. O primeiro caso é um caso chamado de LAL. Como o próprio nome do caso já deixa entender, L significa lado, A significa ângulo. Então, se você observar dois triângulos e encontrar dois pares de lados congruentes, ou seja, de mesma medida, e um par de ângulos congruentes, você pode concluir que aqueles dois triângulos são congruentes. Todos os lados terão a mesma medida e todos os ângulos terão a mesma medida. Por exemplo, olha esse aqui, ó. Eu tenho dois triângulos. Ambos têm lados de medida A e lados de medida B. Além disso, ambos têm um ângulo de medida alfa. Observem uma coisa muito importante na congruência de triângulos, que é a maneira com que o caso está escrito. Se o caso está escrito LAL, o A não está entre os dois L's, então na figura o ângulo deve estar entre os dois lados. Se você observa isso, você conclui que os dois triângulos são congruentes. Então, caso você precise, você poderia concluir que esse lado também é igual a esse, certo? Os outros casos são ALA, que significa ângulo, lado, ângulo. Só que o lado deve estar entre os dois ângulos. Vejam, esse triângulo tem um ângulo alfa, um ângulo beta e entre eles um lado de medida A. Esse também. Então, eles são triângulos congruentes. Eu poderia concluir, por exemplo, que o terceiro ângulo desse triângulo tem a mesma medida que o terceiro ângulo desse triângulo. Seguindo, caso LLL, lado, lado, lado. Se você observa dois triângulos e percebe que os dois triângulos têm os 3 lados de mesma medida, você conclui que eles são congruentes. Caso LAA com O pequenininho, onde esse O pequenininho significa oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Se você identifica um lado, um ângulo e um ângulo oposto a esse lado, você também pode concluir que os triângulos são semelhantes. É esse caso aqui, ó. Eu tenho um ângulo, o ângulo oposto ao lado de medida A, e aqui o mesmo ângulo alfa que eu tinha aqui, e o ângulo oposto ao lado de medida A. Se isso acontece, eles são congruentes. Eu poderia concluir, por exemplo, que esse ângulo tem a mesma medida que esse lado tem a mesma medida que esse. E o quinto e não menos importante caso de congruência é o caso cateto-hipotenusa. Lembrando, para que um triângulo tenha cateto e tenha hipotenusa, ele precisa ser um triângulo retângulo. Então, se você observa dois triângulos retângulos, nota dois catetos de mesma medida e a hipotenusa de mesma medida, você pode concluir que os dois triângulos também são congruentes. Logo, você poderia concluir, por exemplo, que esse lado tem a mesma medida que esse. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Até mais!